sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque. Durante esta semana tive meditando dentro desse capítulo, dentro dessa história, procurei entendê-la ainda melhor, me maravilhei com ela e também vi muitas coisas importantes que essa história, esta palavra, ela representa para todos nós. Pois bem, aqui estamos diante de um texto aonde o povo de Israel está diante de um grande inimigo. Nós estamos aqui agora prestes a acontecer uma batalha. Estamos prestes a uma competição. Estamos prestes aqui a um confronto. Quando nós falamos de guerra, nós lembramos que em uma guerra tem dois adversários. Dois adversários que estão se preparando para um combate. E quando nós falamos sobre batalha e adversário, nós vemos que aquele que é mais bem preparado, aquele que se exercitou mais, planejou mais, se preparou mais, esse certamente tem uma grande chance de vencer esta luta. Por isso vem aquela palavra, que vença o melhor, o mais preparado, o que se dedicou mais tempo, o que investiu mais. Você vê que em um jogo de futebol, todos que estão ali vendo aquele jogo, quando chega no final e o vencedor leva o troféu, as pessoas vão olhar e vão dizer: estava mais preparado, treinaram mais, por isso jogaram melhor. Numa luta, você vê que ali no ringue, os dois adversários que estão se enfrentando, eles estão ali com toda a sua habilidade, com toda a sua técnica, mas no final, quem prevalece é sempre o melhor. E vão dizer: o outro até que lutou, o outro até que lutou bem, mas o outro estava mais preparado. Viu o golpe dele? Você viu como que ele encaixou? Ele deve ter treinado muito, se esforçado muito. Então, em toda a guerra, sempre vai prevalecer aquele que tem mais estratégia, aquele que se preparou mais, aquele que se cuidou mais nos detalhes, que se preocupou com o adversário que vai enfrentar. E ali, o melhor vai prevalecer. Pois bem, o povo de Israel aqui não estava na vantagem, não pelo fato da preparação, mas também pelo fato do exército. Só que nessa batalha aqui, nem os amalequitas e nem os israelitas vão contar com a sua habilidade para vencer essa batalha. Nenhum dos dois adversários, por mais que tenham treinado, por mais que eles tenham traçado toda a estratégia de guerra, por mais que eles tenham perdido noites de sono para a sua preparação, mas uma coisa é certa: nessa batalha não vai ser a
guerra. E o detalhe aqui que eu abro um parênteses, que quando eu estudava este capítulo e eu fui ver o significado do nome Josué, eu até já imaginei comigo, não tem como perder uma batalha quando o Senhor manda um homem como esse na frente da batalha, porque o nome Josué significa: o Senhor salva, o Senhor dá vitória, o Senhor vence, o Senhor é vencedor. Então eu já imaginei aqui, isso não pode dar errado. Mas isso somente não era o suficiente. Por mais que Moisés levasse o peso deste nome para esta guerra e o seu exército fosse bem preparado, a vitória desta guerra dependia de um homem que estava no alto do monte, olhando a batalha lá embaixo. Quando a batalha ia se iniciar, Moisés sobe no alto do monte, e a Bíblia vai dizer que ele levanta os seus braços para cima. E o texto continua dizendo: enquanto as mãos de Moisés estão erguidas para cima, o povo de Israel, ou melhor, o exército de Israel prevalecia, vencendo a batalha. Mas enquanto a mão de Moisés abaixava, os amalequitas prevaleciam, vencendo a batalha. Como eu disse, esta batalha, neste contexto, não dependia do exército mais preparado para vencer. Esta batalha não dependia da técnica que cada um dos adversários teriam para vencer. Esta batalha dependeria das mãos de Moisés, ou erguida para cima, ou erguida para baixo. Uma coisa, esse texto me deixa bem claro, que Moisés estava diante dele a possibilidade de dar para o povo de Israel e para os povos amalequitas o resultado da vitória. Então Moisés fala para Josué: Josué, vai, eu vou subir, e enquanto você batalha, eu estarei intercedendo, eu estarei com as minhas mãos erguidas, eu estarei com as minhas mãos levantadas, eu estarei clamando a Deus pela sua vitória. Enquanto li o texto, eu falava e pensava comigo nos meus pensamentos: como que Deus é maravilhoso na vida daqueles que servem ao Senhor. Porque eu fico vendo comigo, porque tem pessoas por aí que elas pensam com ela: nossa, tá tudo dando certo na minha vida porque eu tenho estudado para que isso aconteça. Tá tudo dando certo na minha vida porque eu sou inteligente e eu fiz um bom negócio. Tá tudo dando certo na minha vida porque eu tenho me esforçado para que isso acontecesse. Muitas pessoas até pensam: nossa, eu deveria estar morto há muito tempo, mas eu tenho muita sorte, porque todas as vezes que algo vai acontecer comigo, alguma coisa me livra. Isso é sorte. Aí eu penso comigo: será que é sorte mesmo? Ou será que tem um Moisés de mão levantada clamando e dizendo: guarda, Senhor, prospera, Senhor, abençoa, Senhor, livra, Senhor? Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando nós estudamos o texto, o Espírito Santo vai falando no coração, vai te trazendo a memória, e você começa a lembrar. Eu já contei aqui, mas encaixa no texto este testemunho, e eu conto novamente. Eu estava em Portugal, passando por um período muito difícil na minha vida, um período de rebeldia extrema, e se fosse contar com a minha sorte, eu estava acabado. E nesta ocasião que eu estava em um certo lugar, um homem endemoniado, muito irado, que eu nunca vi, eu nunca conheci, não sei o nome dele, não sei de onde ele apareceu, mas estava muito bravo. E chegou
chegou até a mim e disse para mim: fiquei sabendo que você falou mal de mim. Fiquei sabendo que você andou por aí dizendo um monte de coisa de mim. Eu olhei para aquele brutamonte de homem que dava uns 2 meus e falei: rapaz, você está doido? Rapaz, eu nunca te vi. Não sei onde você mora. Eu nunca te vi nem mais branco e nem mais preto, porque ele era bem pretinho. Eu falei: nunca te vi na minha vida, rapaz. Ele falou: você falou mal de mim. Aí pegou um revólver, colocou em cima do carro e começou a dar uns tapas no carro. E cada tapa que ele dava, eu tremia todo. E falei: é hoje, Senhor, a minha vida acabou. Já era, não, daqui eu não passo mais. E ainda achando que estava tudo bem, que o rapaz estava bom, que o rapaz estava com todo aquele equipamento indo contra mim. Eu até pensei comigo: será que ele está indo contra quem? Olha o tamanho desse homem, nem precisava do revólver. Para que ele vai pegar o revólver? Quando eu penso que aquilo ainda era muito, chegou outro cara, maior do que ele, e falou assim: precisa de ajuda? Eu pensei comigo: para quê? Para que ele precisa de ajuda? Imaginei comigo, olhei para o lado, falei: sou eu. E ali, irmãos, eu passei um medo tremendo. De repente, veio na minha mente um sentimento e uma vontade e uma voz dizendo: rapaz, você está perdido. De hoje você não passa. Faz o seguinte: vai até ali atrás do carro e começa a vomitar. E naquele momento, irmão, meu estômago começou a embrulhar. Eu fui atrás do carro e comecei a vomitar. Aquele brutamonte de homem, com o colega dele olhou e falou: que nojo, rapaz. Olha lá, que cara medroso. Eu pensando comigo: estou com medo mesmo. E ali eu vomitando, e não saía nada, só saía som de vomito, mas não saía nada. O cara me deu um chute, me mandou embora e falou: sai daqui, seu covarde. E rapidamente eu obedeci e saí correndo dali e fui embora. De repente, quando foi no outro dia, eu liguei para o meu pai e falei assim: pai, e aí, como é que o senhor está? Está bem? Ele conversando com ele, ele disse para mim: e aí, meu filho, Deus te livrou? Eu falei: livrou de quê? Foi que nesta noite eu senti uma vontade na madrugada de levantar a minha voz e clamar para o Senhor, que algo incomodava, dizendo: ore pelo teu filho, interceda pelo teu filho, ore pelo teu filho. Aí hoje eu entendo. Quando eu estava lá, eu pensei: que sorte que eu livrei dessa. Aí depois eu entendi: sorte nada, tinha o Moisés de mão levantada, clamando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não tem sorte, é mãos levantadas. Talvez você está sentado nesse banco e você está pensando: ah, foi sorte eu ter conhecido Jesus, foi sorte a minha vida ter mudado, foi sorte eu ter conhecido o meu esposo, a minha esposa, foi sorte eu ter conhecido o pastor desta igreja e sua família, foi sorte eu ter conhecido esta cidade e esta igreja. Eu digo para você, em nome de Jesus, na certeza que eu estou pregando nesta manhã, não foi sorte nenhuma. Existiu Moisés de mão levantada, clamando pela sua alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém levantou as mãos e estava orando por você. Enquanto as mãos estão levantadas, a vitória era conquistada. Enquanto as mãos estavam levantadas, Deus estava trabalhando no teu coração. Enquanto tinha gente orando por você, Deus estava trabalhando no teu casamento. Enquanto as mãos estavam levantadas, Deus estava trabalhando na vida dos teus filhos. Enquanto pessoas oravam para você, Deus estava abrindo a porta de emprego, e por isso você tem o trabalho que você tem. Enquanto as mãos estavam levantadas, Deus estava transformando o teu coração, trabalhando no íntimo da tua alma e tirando todas as feridas que estavam aí dentro. Aleluia. Glórias a Deus. Mas o texto vai dizer que chegou um momento, irmão Marinho, que as mãos de Moisés cansou. Elas ficaram pesadas, irmão Cleide, porque não é fácil. Imagina a batalha lá embaixo, Moisés com as mãos estendidas. Horas estavam se passando. E se você quiser fazer esse teste, não vamos fazer aqui hoje não, porque pode ter gente que tem resistência aqui, pode ficar até umas 2 horas com as mãos levantadas. Mas depois que agora é feriado,
Então você tem tempo de fazer esse teste. Chega lá na tua casa, levanta as mãos para cima e fala: vamos ver quanto tempo eu consigo ficar com as mãos para cima. E você vai ver. O problema é que além das mãos ficar levantadas para cima, vem o peso da responsabilidade. E quanto mais responsabilidade você tem, mais pesado as suas mãos vão ficando. E aí as suas mãos começam a cansar. Ainda mais se você levantar as mãos sozinho. Aí começa a pesar. Vem o cansaço, vem o peso, vem o tempo, e as mãos começam a ficar pesadas. E o texto vai dizer que as mãos de Moisés começam a cair. E eu comecei a pensar comigo: Senhor, ajuda-me, sustenta-me e me dê forças para que as minhas mãos nunca caiam. Porque quando eu olho para esse texto e eu vejo esse cenário, escute isso é importante, escute, para você levar para a tua vida. As nossas mãos têm que ficar erguidas. Para a tua casa ter sucesso, as tuas mãos têm que estar erguidas. Para o teu casamento ter sucesso e ser um casamento abençoado por Deus, traçado por Deus, e seja um casamento próspero, de uma união próspera, de uma união amorosa, de uma união linda, de uma união estável, de uma união de respeito. Escute, tá aí a dica para você que você tanto está querendo. As mãos têm que estar erguidas, para que os teus filhos sejam libertos, sejam salvos, sejam transformados, para que os teus filhos cresçam no caminho do Senhor, no caminho da bênção, da prosperidade, do futuro. Você sonha tanto e traça tanto o futuro dos teus filhos, do que vai acontecer amanhã. E aqui está a dica: mãos erguidas, mãos levantadas, para que você tenha uma vida abençoada financeiramente, para que as portas de emprego não fechem, para que as portas melhores ainda se abram, para que as tuas finanças sejam estabilizadas, para que não falte o mantimento na tua mesa, para que não falte a prosperidade financeira no teu lar. Mãos levantadas. E tudo isso pesa, tudo isso cansa. Porque quando eu vejo Moisés de mãos levantadas, eu vejo um homem em oração, eu vejo um homem adorando, eu vejo um homem buscando, eu vejo um homem colocando toda a sua vida em Deus, colocando toda a sua experiência em Deus, colocando tudo em Deus e dizendo: Senhor, abençoa o meu lar, o meu trabalho, a minha casa, a minha igreja, os meus pastores, os meus irmãos, as minhas finanças, o meu casamento. Senhor, sustenta, Senhor. E ali você está com a mão erguida clamando, e Deus no céu dizendo: os amalequitas não tocam, o inimigo não toca, o inimigo não mexe, porque enquanto ele ora, enquanto ela ora, eu protejo a casa, eu protejo o trabalho, eu protejo as finanças, eu protejo a vida deles. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto as mãos de Moisés estão intercedendo, Deus está dando vitória. Pega aí, em nome de Jesus. Levanta tua mão comigo, pega. Enquanto as tuas mãos estiverem estendidas, intercedendo pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família, o inimigo não vai ter vitória sobre você, o inimigo não vai ter vitória sobre os teus filhos, o inimigo não vai ter vitória sobre as tuas finanças, o inimigo não vai ter vitória sobre a tua vida espiritual. Enquanto você clama, Deus derruba as muralhas. Receba, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto você clama, a tua casa vai ficar de pé. Enquanto você clama, os teus inimigos vão caindo. Enquanto você clama, Deus está direcionando a vida dos teus filhos. Enquanto você clama,
dos seus familiares. Aleluia. Enquanto você clama, o inimigo vai caindo por terra. As obras de macumbaria vão ser desfeitas. As invejas vão caindo por terra. Os levantes de Satanás vão sendo destruídos. Enquanto você ora, o céu responde. Enquanto você ora, Deus trabalha em seu favor. Enquanto você busca, enquanto você está no centro da vontade de Deus, o teu inimigo está caindo. O teu inimigo está sendo destruído. Só que quando eu ministrava isso, o Senhor falou, mas há algo mais importante. A resistência. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer assim: estou cansado de orar por essa família. Estou cansado de lutar por esse casamento. Estou cansado de lutar por esses filhos. Estou cansado de lutar por essa fábrica, de orar por esse lugar. Estou cansado de orar por esta família. Estou cansado de orar para esta enfermidade. Estou cansado de orar e nada acontece. Eu não consigo ver. Eu cansei. Eu não vou orar mais. A Bíblia diz que quando o cansaço começou a bater em Moisés, o peso começou a cair sobre ele, as mãos de Moisés começaram a baixar. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz, e os amalequitas prevaleciam, matando o povo de Deus. Se você desistir, tua casa pode cair. Se você desistir, tuas finanças podem ir para água abaixo. Se você desistir, o teu ministério pode acabar. Se você desistir, a tua saúde nunca vai ser restaurada. Se você desistir, você vai perder essa guerra. Por isso que Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: seja resistente. Seja resistente. Seja resistente. Ah, pastor, mas chega um momento que não dá. Chega um momento que a mão pesa tanto, 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 que eu até quero, mas não consigo. Eu associo isso quando eu estava na fábrica trabalhando, quando eu cheguei no Japão, que eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. Chegava um momento, os irmãos que trabalham aqui muito faz 12 horas, sabe? O olho começa a querer fechar. E você fala, não vai fechar não. E você vai ali. E o troço começa a fechar. E você não vai fechar. E o troço começa a ficar pesado. E vai pesando. E vai pesando. E vai pesando. Chega um momento que você está enxergando de olho fechado. Quando você vê, você já está com o olho fechado há muito tempo. Ó. Aí você fala, o que aconteceu? Eu estava de olho aberto, não estava coisa nenhuma. Você foi vencido. Porque se tem uma coisa terrível, é você vencer o sono no trabalho. Ainda mais se o trabalho for lento. Misericórdia. Irmão, chegava a me dar até enjoo. Que eu tentava ficar de olho aberto, mas o danado do olho não queria ficar de jeito nenhum. Quando eu li esse texto, Deus me associava a isso. E eu imaginava as mãos erguidas, mas o peso. E você falando com o cérebro, fica aí, porque a minha casa precisa disso. Fica aí, porque o meu casamento precisa disso. Fica aí, porque a minha fábrica, o meu trabalho precisa disso. Fica aí, porque os meus familiares estão dependendo desta intercessão, dessas mãos erguidas. Fica aí, é tudo que eu tenho. Eu preciso sobreviver. Para sobreviver, as mãos têm que estar erguidas. Mas o peso é muito grande. E o seu cérebro está mandando o comando. Você está mandando o comando para o cérebro, mas a mão não está obedecendo. E está caindo, e está caindo. E quando começa a cair, aí você começa a ver as coisas desandar. Estou te contando com experiência própria. E eu sei que se eu der o microfone para algumas pessoas aqui, vão testemunhar a mesma coisa. Quando começou a parar de orar, enfraquecer um pouco na fé, pergunta o que começou a acontecer. Ó, o inimigo aproveita. O inimigo aproveita. Até que chega alguém e diz assim:
Moisés está com as mãos pesadas. Mas a Bíblia vai dizer que do lado de Moisés tinha 2 homens. Um chamado Arão e outro chamado Hur. Um olhou para o outro, penso eu, e falou assim: observou? Quando as mãos de Moisés estão levantadas, o povo de Israel parece um giraia. Espada passa para tudo quanto lá, eles roda, parecendo aqueles filmes de samurais, sabe, o Tiago Suzuki, eles voam assim no meio dos bambu. Quando Moisés levanta a mão, o povo parece ninja lá embaixo, e não tem ninguém que gosta deles. Mas você percebeu que quando a mão de Moisés abaixa, a habilidade vai embora, e eles não acertam um e são atingidos. A mão de Moisés abaixou, o povo está perdendo, Moisés levantou. Sabe, você está naquele momento difícil da sua vida, que você quer desistir, mas você fala: não, a minha família, a minha casa, eu dependo disso. Aí você reage, levanta um pouquinho a mão, aí o povo começa a ganhar de novo. Aí pesa, perde de novo, aí você levanta, ganha de novo. Aí eles perceberam. Na hora que a mão de Moisés foi abaixar, ele está cansado. E os dois pegam uma pedra bem grande, arrastam a pedra ali e colocam debaixo de Moisés e falam: senta aqui, Moisés, senta aí. Aí Moisés sentou na pedra e apoiou. Aí ele teve força de levantar as mãos. Aí quando eu fui para a palavra de Deus, eu percebi que a Bíblia vai dizer que o nosso Jesus é a pedra angular, é a pedra de sustentação. E se os nossos pés estiver firmado na rocha, na pedra, que é Cristo, nós temos sustentação e força. Amém, Jesus. Aí eu imaginei, quando Moisés estava com as suas mãos pesadas, cansado, querendo desistir, querendo abandonar, querendo parar, não porque ele queria, mas porque não estava conseguindo, porque tem momento na nossa vida que é assim. Não é porque a gente quer desistir, não é porque a gente quer chutar o balde e pular fora por causa do sofrimento e da luta, é porque tem momento que mesmo nós não querendo, as forças vão se acabando. Só que aí, quando as forças estão desfalecendo e acabando, aí Jesus chega e diz: apoia em mim, eu te sustento. Quando você não consegue, eu luto por você. Quando você não conseguir, eu vou estar do teu lado. Quando você não conseguir, eu vou estar ali junto com você. A tempestade está levantando, os discípulos estão apavorados. Vamos jogar tudo fora, vamos pular do barco, até que a pedra sai lá de dentro e diz: aqui ninguém pula do barco, porque enquanto eu estiver com você, eu vou acalmar a tempestade. Aleluia, Jesus. Enquanto eu estiver com você, o mar tem que me obedecer. Enquanto eu estiver com você, esta luta vai cessar, porque eu te protejo, eu te sustento quando você não pode mais. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui hoje forte nessa palavra, porque vai ter momento que as tuas mãos vai pesar, vai ter momento na caminhada que você vai querer desistir, vai ter momento na caminhada que você vai dizer: aqui não, Senhor, eu não aguento mais. Aí Jesus vai dizer: é agora, meu filho, que eu entro para te ajudar. Segura em mim, que você vai vencer essa batalha. Amém. Glória a Deus. Quando você não conseguir mais, Jesus vai estar com você. Jesus vai te dar força. O exército estava todo tremendo diante de um gigante. Todos eles disseram: não conseguimos vencer esse gigante, é muito grande. Aí veio um menino falando: eu afronto o gigante. Veio um garotinho: eu vou vencer esse gigante. Aí olharam para o garotinho e falaram: rapaz, olha o tamanho dos soldados que o povo de Israel tem. Olha o porte do capitão. Olha o tamanho dos homens, olha a eficiência, olha tudo que esses homens têm. Você é apenas um garotinho, um menino fraco, sem experiência, que não tem condição, que não tem como afrontar aquele gigante.
Ele disse: mas eu vou. Quando ele chegou lá, foi se apresentar para o gigante lá, todo grandão. Eu sou Golias, tantos metros, armadura grande, espada grande. Aí agora penso eu, porque a Bíblia diz que ele se apresentou, então eu posso pensar que Golias perguntou: e você quem é? Aí Davi dizendo: eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou igual um menino, igual todo mundo está dizendo, sem experiência, pequeno, frágil, sem equipamento, sem nada. Então quem é você? Eu sou apenas um mensageiro, porque eu vou me apresentar a você agora. Você vem a mim com o nome de Golias, forte, valente, bufando, e eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você não poder mais, Jesus vai te sustentar, Jesus vai te dar força, e você já é experiente nisso, porque se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje. Quantas vezes você disse: Senhor, está pesado, Senhor, eu vou largar tudo, Senhor, não dá mais, eu tentei, eu corri atrás, eu me esforcei, mas não consigo mais, Senhor. Aí Jesus chegou e falou: agora eu vou junto com você, agora se apoie em mim, porque eu vou te ajudar a você aí, porque o Senhor te sustentou até aqui, né, irmã Maria? Só que ali ele estava sentado com as mãos erguidas. Mas uma coisa interessante que aconteceu: mesmo sentado naquela pedra, chegou um momento, irmão Eric, que as mãos dele pesou também. Pesou as mãos dele. E ele sentado ali descansou por um minuto, as mãos levantadas, o povo de Israel vencendo, mas mesmo assim pesou. Na hora que as mãos começou a baixar, olha que coisa linda, e eu já estou terminando aqui. Deus toca no coração de Ur, toca no coração de Arão, e eles correm e segura a mão de Moisés de um lado, e o outro segura a mão de Moisés do outro e ergue as mãos de Moisés para cima. Quando eles erguem as mãos de Moisés para cima, o povo de Deus começa a ganhar lá embaixo. Quando eu olhei isso, eu falei: olha, Senhor, pensei comigo, voltei lá atrás, irmã Cleide, lá atrás, quando meu pai falou comigo no telefone: filho, Deus te livrou? E eu falei: livrou, pai. Ele nem sabe da história até hoje. Talvez se ele assistir esse vídeo ele vai saber. Livrou. E eu vi o meu pai orando por mim toda a minha adolescência, até quando eu era rebelde, que eu saía e voltava tarde. Quando eu chegava em casa, achava que estava todo mundo dormindo, era madrugada. Quando eu abria a porta, entrava bem com as pontinhas dos pés, para não acordar ninguém, para nem saber do horário que eu tinha chegado. Aí meu pai falava: chegou tarde, né? Eu falava: puxa vida, já descobriu que eu cheguei tarde, mas não dava bronca. Mas eu sabia que ele estava. E um dia minha mãe disse para mim assim: meu filho, o seu pai não dorme enquanto você não chega. Enquanto você está na rua, teu pai está com as mãos estendidas orando por você. Só que o que eu entendi? O que eu quero dizer, que encaixar aqui, e chega momentos que a mão cansa, que a mão cai. Meu pai ficou com as mãos erguidas a vida toda, orando pelos filhos, orando por mim. Tiro eu como exemplo aqui, só para figurar a história. E agora, as mãos estão cansadas, porque orou a vida inteira. Só que aí Deus levanta Ur, aí Deus levanta Arão, e fala assim: o meu filho está com as mãos levantadas, mas eles não é de ferro, ele não é de aço, ele não é de bronze, ele não é de concreto, ele é humano. E o humano cansa.
Então agora chegou o seu momento de você pegar as mãos do seu pai e levantar para cima. Por isso agora eu mando uma mensagem para ele dizendo: pai, estou orando junto com o Senhor. Pai, estamos juntos nessa oração. Pai, estamos juntos nessa guerra. O Senhor está orando aí, eu estou orando aqui. E juntos nós vamos vencer, pai. Não para não, não cansa não. Porque eu estou junto com o Senhor nessa batalha. Quando eu vejo isso, eu percebo que Deus vai levantar. Escute isso. Deus vai levantar não. Deus já está levantando e tem levantado pessoas para ajudar a segurar as tuas mãos. Porque você tem orado e ficado de mãos levantadas. Só que tem cansado. As mãos têm pesado. E você tem estado nessa oração sozinho. Só que chegou um momento que você cansou. Só que Deus está falando com você nesta manhã dizendo: escute isso, você está cansado. Você está com as mãos pesadas. Mas eu tenho levantado irmãos e uma igreja para sustentar as tuas mãos de pé e orar junto com você, para você não desistir e para você não parar. Enquanto Moisés estava naquela responsabilidade de ficar com as mãos levantadas, Deus mostrou que a responsabilidade não era somente dele não, que Deus tinha levantado 4 homens para aquela batalha. Enquanto Josué estava embaixo batalhando, enquanto Moisés com as mãos levantadas em cima, Deus agora levanta Arão e Hur e diz assim: essas 4 pessoas vão sustentar esta batalha. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Ei! Deus te colocou aqui nesta manhã para dizer para você: eu sei que a caminhada é difícil, está pesado sustentar, mas escute isso: Jesus é a nossa força que nos sustenta nos momentos mais difíceis, e Ele ainda levanta homens e mulheres para estar conosco, intercedendo e orando até que a vitória termine, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você não está sozinho. Aleluia. Tem gente orando com você. Aleluia. Tem gente intercedendo junto com Glória a você. Deus. Tem gente na oração junto com você. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esses tempos atrás, eu achei tão bonito que nós estávamos trabalhando com uns irmãos e de repente eu descobri que tinha uma pessoa jejuando ali. E acabou que eu perguntei o porquê que estava jejuando, qual era o motivo do jejum. E a pessoa disse: estou jejuando por fulano de tal. Aí eu pensei comigo, não tem nada a ver com essa pessoa. Podia aproveitar para jejuar para a vida espiritual da própria pessoa. Podia jejuar pela própria família. Podia jejuar e pagar um preço pelo próprio trabalho. E a pessoa está jejuando por uma pessoa que não tem nada a ver com a vida dele, que não tem nada a ver com a vida dela. Mas a pessoa estava ali jejuando, pagando um preço num dia inteiro de jejum e oração por uma pessoa que nem fazia parte da família, que nem conhecia direito. Sabe o que é isso? É Deus levantando pessoas para estender as mãos e ajudar a sustentar a sua oração quando você não consegue. Deus tem levantado Arãos e Hurs para estar intercedendo e te ajudando e dizendo: Senhor, ajuda ele, Senhor, ajuda ela, ajuda essa família, ajuda esse casamento, ajuda esse emprego, fecha as portas, expulsa os demônios, cura as enfermidades. Senhor, ajuda, Senhor. Tem gente orando com você, tem gente intercedendo com você. Por isso, você que veio aqui nessa manhã, esta é uma palavra especial para você. Não deixe as tuas mãos caírem. Não deixe as tuas mãos caírem.
Não deixe as suas mãos caírem. Porque nós temos um propósito. E o propósito é vencer a guerra. O propósito é ver esta batalha vencida. E ali tinha 4 homens e um só objetivo. 4 homens e um só foco: vencer a guerra. Um está lá lutando, 3 está lá no alto do monte intercedendo. Por isso, eu dou um conselho. Lute o mesmo propósito. Lute a mesma luta. Porque não tem como você vencer essa guerra se você não unir forças. Agora eu vou falar para nós aqui, para nós que somos casados. Vou dar um conselho aqui para nós que somos casados, começando por mim. Lute a mesma luta, a mesma causa e tenha a mesma visão. Uma vez eu vi um testemunho, vou encerrar rapidinho, um testemunho que um irmão de uma igreja, ele estava indo para um lugar aonde chamaram ele, porque havia ali um espírito maligno que estava operando naquela família e que não saía de jeito nenhum e estava dando um estrago muito grande. Só que aquele espírito maligno era muito forte e aquele irmão estava tendo muita dificuldade. Só que aí no meio do caminho apareceu um outro irmão e falou com ele assim: onde você está indo? Estou indo ali, irmão, já fui lá uma vez, não deu certo, estou indo de novo naquela família do fulano e tal lá, que está terrível o negócio lá. Aí ele disse assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou com você. Mas você conhece o pessoal? Eu conheço. Eu não te conheço, mas vamos junto. Você é crente, sou crente, então vamos junto. Aí foram. E ali está, ô rapaz, ainda bem que você apareceu. O negócio lá é feio, rapaz, precisar de ajuda, ainda bem que você apareceu. Então agora vai ficar mais fácil, agora nós dois juntos contra aquela batalha. E quando chegaram próximo àquele lugar, já ouviu os gritos lá de dentro. E aí um olhou para o outro e falou: rapaz, é agora, rapaz, o negócio é feio. Vamos lá que nós vamos conseguir. Aí antes de chegar, um olhou para o outro e falou: você é de onde? De que igreja? Aí o outro falou assim: eu sou da Assembleia de Deus. Aí o outro olhou para o outro: e você de onde? Eu sou da Batista. Aí um olhou para o outro e falou: não, peraí, pai, será que nós vamos conseguir nós dois juntos? Mas Batista? Aí começou a falar sobre calvinismo, começou a falar sobre arminianismo, e esqueceram do problema que estava lá dentro. Tiraram o foco. De repente, os demônios saíram lá de dentro, irmão, e deu um pau nos dois. E eles teve que sair dali correndo, não resolveu o problema da família, e os dois ainda ficou envergonhados. Por que eu estou contando essa história? Porque não é denominação, não é o casal, não é com os filhos. Nós temos que ter a mesma visão e lutar a mesma causa. Existe um inimigo que está afrontando a nossa casa, o nosso casamento, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa família, as nossas finanças, e é contra esse inimigo que nós temos que unir forças juntos, erguer as mãos e vencê-los em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Conseguiu entender? Você quer prosperidade na sua casa? Junta as forças. Nesse relacionamento, vamos orar junto. Porque quando as minhas mãos pesar, você ajuda a levantar. Quando eu cansar, você está junto comigo, você me ajuda. E juntos, você vai ver, teu casamento vai ser restaurado, teu casamento vai fortalecer, os teus filhos vão ser abençoados, as tuas finanças serão abençoadas, a tua casa será abençoada, porque a luta que vocês estão lutando contra as forças malignas, contra a tua família, vocês não estão sozinhos. Existe uma união, um foco e um propósito. É dentro do meu lar, da minha casa, do meu casamento, da minha família. Não tem lugar para o inimigo vencer. Então eu estou focado. 4 homens, um só propósito: vencer o inimigo. E eu fecho a Bíblia e encerro. A Bíblia diz que com esse foco, essa união, as mãos de Moisés permaneceram levantadas. E até o entardecer,
o exército de Israel passou tudo na espada e mataram todos. E o texto vai terminar dizendo que Deus mandou Moisés registrar no livro e dizer que os amalequitas, a partir de hoje, sejam apagados da história. Aqueles inimigos foram vencidos por causa da intercessão, da perseverança, de nunca parar, de nunca desistir, de sempre prevalecer, obedecendo à vontade de Deus, obedecendo à palavra de Deus e permanecendo fiel, focado, forte, sem retroceder, que nunca mais ouviram falar sobre a nação dos amalequitas, que foram dizimados para sempre. Eu encerro dizendo: se você focar hoje, obedecer à vontade de Deus e permanecer com suas mãos estendidas, orando, buscando, intercedendo pela tua casa, teu casamento, tua família, teus filhos, tua finança, tua saúde, teu emprego, teus familiares e tudo quanto Deus tem colocado na sua responsabilidade, enquanto você estiver no propósito, os teus inimigos serão vencidos. Enquanto você estiver na oração, as muralhas vão caírem. Enquanto você estiver focado em Deus, o gigante da tua vida vai cair. Mas se as tuas mãos abaixarem, se as tuas mãos caírem, os teus inimigos terão vitória sobre a tua vida. Saia daqui hoje com esta palavra de Deus no teu coração, porque você depois vai dizer: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que esse desastre? Senhor, por que nada dá certo? Pare e observa. Tuas mãos estão levantadas? Você está no propósito? Você está na oração? Você está na intercessão? Você tem buscado a Deus? Você tem dedicado a sua vida a Deus? Você tem obedecido aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ensinado? Você tem feito o que Deus tem mandado? Porque se você fizer, enquanto as tuas mãos estiverem estendidas, Deus vai te ouvir. Enquanto Deus estiver te ouvindo, os teus inimigos estão sendo destruídos. Haverá batalhas que você nem vai precisar de se esforçar, porque o próprio Deus vai lá e vai vencer elas todas. Quando você descobrir, passou, deu certo, não é que Deus ouviu minha oração, eu nem precisei de ir lá, porque tem batalhas que você nem vai precisar de lutar, o próprio Deus lutará por você. E a Bíblia diz isso, já foi pregado aqui, guerras que nem precisou do povo de Deus batalhar, porque Deus mandou um anjo, e um anjo foi lá e destruiu mais de 100 mil soldados sozinhos, porque tem guerra que você não vai precisar de lutar por elas. Por isso, meus irmãos, saiam daqui com esta palavra. Esta palavra é uma palavra que vai te sustentar. Enquanto você estiver com as mãos erguidas, Deus vai dar vitória sobre os teus inimigos. Amém? Amém? Vamos nos colocar sobre os pés? Feche seus olhos, olha comigo. Deus, sabendo que os nossos inimigos não cairão pela nossa força, mas cairão pela força do nosso Deus que está conosco nesta peleja. Portanto, Senhor, que todos os nossos inimigos que têm se levantado contra as nossas vidas, que a partir de hoje eles caiam por terra, em nome de Jesus, ó Pai, e que esta guerra que nós temos passado, que o Senhor venha nos conceder o milagre da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.